Em agosto de 2019, uma tragédia misteriosa abalou o condado de Marion, na Flórida, quando Keisha Jones e seus filhos desapareceram sem deixar rastros. O que parecia ser mais uma história comum de uma família tentando viver sua vida de forma simples e tranquila, logo se transformou em um enigma angustiante. No início, a família de Keisha recebeu mensagens de texto dela, mas logo começaram a perceber algo estranho, como se algo estivesse errado. A desconfiança tomou conta de todos, e a situação tomou um rumo dramático quando as autoridades foram informadas. O que os investigadores descobriram a seguir deixou todos em estado de choque, com uma série de reviravoltas que ninguém poderia prever. O que aconteceu com Keisha e seus filhos? Quem foi o responsável por seu desaparecimento? As perguntas começaram a surgir, e as respostas eram ainda mais perturbadoras do que qualquer um poderia imaginar. O condado de Marion, localizado no coração da Flórida, é um local cheio de charme e beleza, uma verdadeira joia escondida do estado. Com uma população de mais de 376 mil residentes, é conhecido por seu espírito acolhedor, suas vastas opções de lazer e uma economia próspera. Ali, os moradores desfrutam de uma mistura única de natureza exuberante e comodidades modernas. Os visitantes podem explorar as trilhas da Floresta Nacional de Ocala, passear pelo centro histórico ou passar o dia em um dos muitos parques temáticos próximos. Com uma ampla variedade de opções gastronômicas e culturais, o condado é um destino perfeito para uma escapadela de fim de semana ou até mesmo para uma estadia prolongada. Mas foi nesse cenário aparentemente pacífico que começou uma história de mistério e tragédia que ninguém esperava. Michael e Keisha Jones se casaram no dia do Halloween de 2017, marcando o início de uma nova fase em suas vidas. Antes do casamento, o casal teve a felicidade de ser abençoado com o nascimento de uma linda menina, a quem deram o nome de Micaela. Mas a história de Michael e Keisha não começa nesse ponto. Antes de se conhecerem, ambos trilharam caminhos diferentes. Michael já tinha sido casado com uma mulher chamada Sarah, com quem teve 3 filhos. Keisha, por sua vez, foi casada com Richard, e juntos tiveram 2 filhos, Cameron e Preston. Apesar de seus relacionamentos anteriores, o destino uniu Michael e Keisha, e logo se apaixonaram, criando a sua própria família. Em 2018, a família de Keisha e Michael recebeu mais uma bênção, com o nascimento de uma menina chamada Ayana, completando assim o quadro familiar que parecia perfeito. Os filhos de ambos moravam juntos, e a vida parecia sorrir para eles. Mas, como muitas histórias que começam de maneira promissora, a realidade mostrou-se mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O desaparecimento de Keisha e seus filhos chocou a todos e deixou a comunidade do condado de Marion em um estado de perplexidade, sem saber o que tinha acontecido com uma família que parecia ser tão feliz e tão unida. O que se seguiu foi uma busca desesperada para entender o que havia acontecido com eles, com as autoridades correndo contra o tempo para resolver o caso. A história de Keisha e Michael Jones e seus filhos tornou-se um pesadelo para todos os envolvidos, e os detalhes da investigação começaram a surgir, revelando segredos obscuros e desfechos inesperados. Quem poderia ter causado tamanha tragédia? Quais eram as verdadeiras razões por o desaparecimento de uma família aparentemente normal, com uma vida simples e sem grandes problemas? À medida que a história se desenrolava, o choque e a incredulidade tomaram conta de todos, e o caso passou a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da Flórida. Naquele ano, em sua casa aconchegante na Flórida, a vida de Keisha parecia seguir com tranquilidade, mas um evento inesperado estava prestes a transformar tudo. A rotina familiar, antes recheada de momentos felizes e descontraídos, começaria a ser marcada por algo muito mais sombrio e inquietante. A partir do ano seguinte, em julho de 2019, as coisas começaram a tomar rumos misteriosos, quando Richard Bowers, o pai de Cameron de 10 anos e Preston de 5, recebeu uma mensagem de texto inesperada de sua esposa, Keisha.
Na mensagem, ela perguntava a Richard se ele poderia cuidar dos filhos por alguns dias. Sem hesitar, Richard aceitou e logo fizeram planos para se encontrarem no shopping local de Leesburg, na Flórida, no dia 27 de julho de 2019. Era uma situação rotineira, ou assim parecia. No entanto, durante a troca de mensagens, Keisha também informou Richard que seu marido, Michael, deixaria os meninos com ele porque ela estava no hospital, se recuperando de uma cirurgia nas costas. Essa não era a primeira vez que Keisha passava por uma cirurgia desse tipo. Então, Richard, acostumado com a situação, não pensou muito nisso. Era apenas mais uma situação cotidiana, mas que, sem saber, estaria prestes a se tornar um dos maiores mistérios de sua vida. Richard chegou ao shopping ansioso para ver seus filhos, mas quando Michael apareceu com os meninos, tudo parecia normal. Cameron e Preston estavam de bom humor, como sempre. Era o início de agosto de 2019, e nada parecia fora do lugar. No 1º de agosto, Michael levou as meninas para a casa de Nick na cidade de DeLand, na Flórida, e tudo parecia continuar na normalidade. As meninas estavam animadas para passar um tempo com a avó, o que parecia ser uma simples mudança temporária. Mas com o passar dos dias, Nick recebeu outra mensagem de texto de sua filha, Keisha. Desta vez, ela disse que estava se sentindo doente e perguntou se Nick poderia cuidar das meninas por mais alguns dias. A avó, como sempre, amorosa e atenciosa, não hesitou em concordar e manteve as meninas sob sua guarda. No entanto, algo não estava certo. Nick começou a perceber um padrão estranho. Normalmente, Keisha se comunicava por telefonemas e videochamadas, mas desde aquele momento, ela estava se limitando apenas a mensagens de texto. Nick não conseguia deixar de sentir que algo estava errado, mas, apesar das suas suspeitas, manteve a esperança de que tudo estivesse bem e que a situação fosse apenas um pequeno problema de saúde. Enquanto isso, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 13h30, Richard deixou seus 2 filhos, Cameron e Preston, em um local previamente combinado. A última troca de mensagens parecia tranquila, mas ninguém sabia que aquele seria o último momento em que ele veria seus filhos com vida. Em 14 de agosto de 2019, Michael chegou à casa de Nick em DeLand, Flórida, mas desta vez, algo estava estranho. A inquietação pairava no ar. Richard, sem saber, estava prestes a enfrentar a perda de seus filhos de uma forma que ele jamais imaginaria. O desaparecimento de Keisha e das crianças seria o marco de uma tragédia inexplicável. O que estava acontecendo com essa família? Quem estava por trás dos acontecimentos que transformaram sua vida em um pesadelo? As respostas a essas perguntas se tornariam ainda mais misteriosas à medida que os dias passavam. Nos dias que se seguiram ao misterioso desaparecimento de Keisha e seus filhos, Nick não conseguia afastar a sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Ele tentou incansavelmente entrar em contato com sua filha Keisha por mensagens de texto e ligações, mas suas tentativas foram em vão. As chamadas iam direto para a caixa de correio de voz, e para seu desespero, Keisha nunca respondeu. A cada tentativa frustrada, a angústia de Nick só aumentava. Ele começava a sentir que algo muito mais sinistro estava acontecendo, mas não sabia ao certo o que poderia ser. Richard, o pai dos meninos, também estava igualmente preocupado. Em 22 de agosto de 2019, ele tentou entrar em contato com Keisha para desejar um feliz aniversário a Preston, mas novamente, suas tentativas foram sem sucesso. A situação parecia cada vez mais desconcertante. Amigos e conhecidos da família começaram a perceber o silêncio inexplicável de Keisha. Ela sempre fora muito ativa nas redes sociais, postando quase todos os dias, compartilhando momentos da sua vida com amigos e familiares. Mas desde o final de agosto de 2019, a ausência de qualquer nova postagem despertou o alarme. Sua última atualização nas redes sociais ocorreu no dia 26 de agosto de 2019. Para todos que a conheciam,
Esse sumiço estava longe de ser normal. No mês de setembro, a preocupação de Nick atingiu um nível alarmante. A falta de comunicação com Keisha e as crianças o deixava em pânico. Ele sabia que algo estava errado e não podia mais ignorar a situação. Em 14 de setembro de 2019, decidido a resolver o mistério, Nick entrou em contato com o gabinete do xerife local, solicitando uma verificação de bem-estar para sua filha e seus netos. Sua súplica foi atendida, e um agente chamado Chase foi despachado para a casa de Michael e Keisha, com a esperança de encontrá-los e garantir que estavam bem. No entanto, ao chegar à residência, o agente não obteve resposta. A casa parecia completamente vazia, como se tivesse sido abandonada. Quando Chase bateu na porta, o silêncio que se seguiu foi ainda mais desconcertante. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, o agente Chase abordou um vizinho, Johnny, que morava nas proximidades. Johnny não conhecia muito bem Michael e Keisha, mas sabia que eles costumavam aparecer de vez em quando na vizinhança. Quando Chase perguntou a Johnny se ele havia notado algo estranho, o vizinho relembrou um encontro peculiar que teve 2 semanas antes. Johnny contou que, em uma ocasião, foi abordado por um funcionário de uma imobiliária chamado Patrick. Patrick pediu a Johnny que o acompanhasse até a residência de Michael e Keisha, devido a um odor incomum que emanava da casa. Johnny, curioso e preocupado, acompanhou Patrick até lá. Ao entrarem na casa, Johnny foi imediatamente invadido por um cheiro insuportável que pairava no ar. A sensação de desconforto era inegável, como se algo estivesse extremamente errado. Na época, a casa ainda estava mobiliada, mas algo não estava certo. O cheiro e a atmosfera naquele lugar deixaram Johnny extremamente desconcertado. O que ele e Patrick haviam encontrado ali parecia ter sido algo muito mais do que uma simples residência vazia. O mistério em torno do desaparecimento de Keisha e suas crianças estava prestes a se aprofundar ainda mais. O agente Chase, agora ainda mais determinado, continuou a investigação, sem saber que o que descobriria nas próximas horas mudaria tudo. A cada pista nova, a tensão aumentava e a sensação de que uma tragédia indescritível estava em andamento se tornava mais palpável. O que aconteceu com Keisha e seus filhos? Onde estavam eles? Por que tudo parecia tão errado? As respostas a essas perguntas estavam à espreita, esperando para serem reveladas. Chase, sem perder tempo, entrou em contato com Joseph Petrolino, o proprietário da residência onde Michael e Casey haviam morado. Petrolino, um homem de negócios experiente, revelou que havia iniciado um processo de despejo contra o casal há 3 semanas. No entanto, quando ele entrou em contato com Casey para informá-la sobre o despejo, ela respondeu de maneira fria e distante, dizendo que não tinha mais nada a ver com Michael e pedindo que ele entrasse em contato diretamente com ele para obter mais informações. Esse comportamento estranho de Casey só aumentava as suspeitas de que algo estava muito errado. Após esse contato, Petrolino ligou para Michael, que rapidamente respondeu com uma mensagem de texto, dizendo que estava saindo da casa e que deixaria a chave no balcão. Após essa mensagem, Petrolino tentou entrar em contato com Michael várias vezes, mas todas as tentativas foram frustradas. Com o casal e seus filhos fora da residência, Petrolino enviou seus funcionários para limpar a casa e realizar alguns reparos. Mas o mistério sobre o que realmente havia acontecido com Michael, Casey e seus filhos estava longe de ser resolvido. Foi então que, em uma tentativa de elucidar o que estava acontecendo, o sargento Moro se juntou ao agente Chase na investigação. Juntos, com a permissão de Petrolino, adentraram a casa. Quando abriram a porta, um cheiro avassalador de decomposição os atingiu como uma parede de concreto, fazendo com que os 2 policiais se estremecessem. A experiência com cenas de crime e decomposição que ambos possuíam foi crucial, pois imediatamente reconheceram aquele odor inconfundível de restos humanos ou de animais em decomposição. O fedor era tão forte que parecia impregnar as paredes, o ar e até mesmo o ambiente. À medida que vasculhavam a casa,
Os policiais notaram que, embora a residência estivesse totalmente vazia, exceto pelos utensílios de cozinha, havia algo muito estranho acontecendo. O cheiro de decomposição estava misturado com um forte odor de produtos de limpeza, como se alguém tivesse tentado disfarçar o que havia acontecido. Além disso, em várias áreas da casa, novos pisos e rodapés haviam sido instalados, recentemente, uma tentativa óbvia de encobrir alguma coisa. A cena era desconcertante, e todos os sinais apontavam para um crime horrível, embora ainda não fosse possível afirmar o que exatamente havia ocorrido. A busca foi abruptamente interrompida quando Petrolino, de repente, pediu que os policiais saíssem da casa. Não ficou claro o motivo dessa decisão repentina, mas os oficiais, sem alternativas, obedeceram. Algo estava muito errado, e eles sabiam que precisavam agir rapidamente. Diante da gravidade da situação, a unidade de crimes graves foi chamada com urgência. Mais policiais chegaram ao local, e a cena já mostrava ser muito mais do que uma simples investigação de despejo. Foi então que a investigação deu um passo importante. A descoberta de que Casey possuía uma van branca modelo 2017, registrada em seu nome. Essa nova pista indicava que o caso estava longe de ser resolvido, e com isso, as autoridades começaram a montar o quebra-cabeça do que realmente havia acontecido. Onde estavam Michael, Casey e seus filhos? O que poderia ter levado àquele cenário tão macabro e desconcertante? Cada nova descoberta aprofundava o mistério, e o que parecia ser um caso simples de despejo, agora se transformava em um enigma muito mais sombrio e complexo. A sensação de que algo terrível havia ocorrido dentro daquela casa tomava conta de todos os envolvidos na investigação. As perguntas se multiplicavam, mas as respostas ainda estavam distantes, esperando para serem reveladas. A verdade estava prestes a ser descoberta, mas o caminho até ela seria longo, sinuoso e cheio de surpresas. O desaparecimento de Casey, seus filhos e Michael, que deixou todos os envolvidos em choque, se tornou ainda mais enigmático quando surgiram novas pistas. A falta de informações sobre o paradeiro da família se tornou um peso crescente sobre os ombros das autoridades, que estavam determinadas a resolver esse mistério perturbador. A ausência do veículo numa van branca que deveria ter sido a chave para localizar os desaparecidos fez com que os investigadores intensificassem a busca. A janela traseira da van estava faltando, o que aumentava a sensação de que algo estava muito errado. Quando nada foi encontrado, as circunstâncias do desaparecimento de Casey e das crianças se tornaram ainda mais preocupantes. O caso foi registrado no banco de dados de pessoas desaparecidas, e um alerta foi emitido a todos os policiais, pedindo para ficarem atentos e se prepararem para novas informações que poderiam surgir a qualquer momento. Na manhã de 15 de setembro de 2019, enquanto o relógio continuava a girar e os dias passavam, os policiais ainda estavam determinados a descobrir o paradeiro de Michael, Casey e seus filhos. A primeira tentativa dos investigadores foi tentar entrar em contato com Michael através de seu celular. Mas, para a decepção deles, a chamada foi recebida com uma mensagem de erro, indicando que o celular estava inacessível. A frustração não foi suficiente para desanimá-los. Os detetives implacáveis continuaram sua busca, e por volta das 10 horas daquele dia, decidiram tentar outra linha de investigação. Eles procuraram então por Sarah Jones, ex-esposa de Michael, na esperança de que ela pudesse ter alguma pista ou informação valiosa sobre o paradeiro da família desaparecida. Quando ela atendeu ao telefone, os detetives esperavam que ela tivesse algo novo para compartilhar. Durante a conversa, Sarah revelou que havia visto Michael e Casey pela última vez na sexta-feira, 13 de setembro de 2019, entre as 17 e 18 horas, em um McDonald's. Ela contou que Michael e Casey estavam acompanhados dos 2 filhos, mas que, curiosamente, os filhos não estavam com eles naquele dia. Michael e Casey pareciam estar em boa saúde, mas Sarah afirmou que não sabia onde estavam os filhos deles, o que deixava a situação ainda mais desconcertante.
Quando os detetives questionaram Sarah sobre a possibilidade de encontrarem a família em outro lugar, ela revelou que não tinha ideia de onde eles poderiam estar. As declarações dela, no entanto, estavam longe de serem suficientes para dar uma direção à investigação. Isso se tornava ainda mais alarmante, pois os investigadores haviam perdido o contato com Sarah desde meados de julho, e essa informação era extremamente relevante para os detetives. Os policiais, cientes da importância dessa nova pista, decidiram investigar mais a fundo. A entrevista por telefone com Sarah revelou-se um ponto de partida crucial, mas eles precisavam de provas concretas. Os detetives, então, pediram ao detetive Simpson que se dirigisse ao McDonald's, onde Sarah alegou ter visto o casal. Lá, eles buscavam imagens de vigilância que confirmassem a versão de Sarah. Ao verificar as câmeras de segurança, os detetives descobriram algo que inicialmente os deixou perplexos. O que parecia ser uma simples conversa entre Sarah, Michael e Casey, de repente tomava uma nova direção, com cada detalhe sendo analisado minuciosamente. O que parecia ser uma reunião comum em um McDonald's, agora se tornava uma peça crucial no quebra-cabeça do desaparecimento. À medida que as imagens eram revisadas e os detetives investigavam mais a fundo, a tensão aumentava. Cada movimento, cada palavra dita naquele dia, poderia ser a chave para resolver o mistério que envolvia a família de Michael e Casey. Os detetives estavam mais próximos do que nunca, mas as respostas ainda estavam por vir. E as perguntas se multiplicavam. O que realmente aconteceu com Michael, Casey e as crianças? Onde estavam eles agora? E quem mais poderia estar envolvido nessa trama sombria e perturbadora? As declarações de Sarah, inicialmente recebidas com atenção, começaram a se mostrar cada vez mais contraditórias e misteriosas. Quando os detetives entraram em contato com ela novamente, ela repetiu o que havia dito anteriormente na mensagem de voz. Mas isso não trouxe esclarecimento algum. Apesar disso, os investigadores não podiam deixar de se questionar sobre a veracidade de suas palavras. Eles se comprometeram a seguir em frente, tentando mais uma vez entender o que realmente havia acontecido com Michael, Casey e as crianças. A angústia dos investigadores aumentava a cada novo obstáculo encontrado, e o caso parecia se tornar mais complicado a cada dia. Foi então que, ao meio-dia, o detetive Simpson fez uma revisão mais detalhada das filmagens de segurança, especificamente da data e hora em que Sarah afirmava ter visto Michael e Casey no McDonald's. Mas, para surpresa e frustração da equipe de investigação, as filmagens não mostraram nada que corroborasse a versão de Sarah. Não havia nenhum sinal de que ela tivesse estado lá naquele momento, e isso deixava os detetives em um estado de crescente desconfiança. Com a sensação de que algo estava sendo ocultado, os detetives tentaram entrar em contato com ela novamente, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Sarah parecia ter desaparecido de vez. Foi então que, no final da tarde do dia 15 de setembro, exatamente às 14 horas, os detetives receberam uma mensagem de voz que mudaria tudo. A mensagem vinda de Sarah retratava completamente sua declaração anterior. Ela agora afirmava que não havia estado no McDonald's na sexta-feira, 13 de setembro. Essa retratação levantou mais suspeitas sobre a veracidade de suas palavras, e os investigadores ficaram ainda mais céticos em relação às suas afirmações. Se antes havia uma possibilidade de confiar em sua versão, agora parecia claro que ela estava escondendo algo. Mas o que seria? Com a desconfiança em Sarah crescendo, os detetives sabiam que precisavam encontrar uma nova linha de investigação, uma maneira de descobrir a verdade sem depender de suas palavras. Eles estavam certos de que algo estava sendo ocultado e que Sarah tinha algum tipo de envolvimento ou, pelo menos, sabia mais do que estava dizendo. A sensação de que a mentira estava sendo tecida de maneira habilidosa em torno da verdade era inegável. Mas os detetives não podiam parar ali. A busca por respostas continuava. Então, às 3h07 da tarde daquele mesmo dia,
os investigadores receberam uma mensagem de voz inesperada. O número desconhecido no visor do telefone fez com que o coração dos detetives batesse mais rápido. Era Michael, o próprio Michael. Ele revelou que, apesar das versões conflitantes e da investigação em curso, ele estava muito mais próximo de ser encontrado do que os policiais imaginavam. As palavras de Michael eram um alerta de que algo ainda mais sinistro estava em jogo, e ele, de alguma forma, estava pronto para jogar seu papel nessa história. A mensagem de Michael deixou os detetives em estado de choque. Cada palavra dita por ele parecia carregada de segredos. O que ele queria dizer com isso? E por que ele estava entrando em contato agora, depois de todo esse tempo? A pressão estava aumentando, e a verdadeira história sobre o que aconteceu com Michael, Casey e as crianças começava a se revelar. Mas os investigadores sabiam que a verdade ainda estava longe de ser completamente desvendada. E à medida que cada novo detalhe surgia, eles percebiam que o mistério estava prestes a atingir um novo patamar de complexidade e tensão. O relógio estava contra eles, e cada segundo contava na busca por respostas. Durante os dias de investigação, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o mistério que envolvia o desaparecimento de Michael, Casey e suas crianças estava cada vez mais sombrio. A polícia havia recebido informações cruciais, e as tensões estavam aumentando. Ao saber que as autoridades estavam atrás dele, Michael parecia querer se esconder das perguntas, mas algo estava errado. Quando foi contatado por telefone, ele afirmou que não estava na cidade naquele momento, mas que voltaria logo, talvez no final do dia ou na manhã seguinte. No entanto, quando os detetives tentaram retornar à chamada, suas ligações foram ignoradas. O mistério parecia crescer à medida que o tempo passava, e Michael, mais uma vez, desaparecia das investigações. As tentativas de contato com ele foram constantes, mas nada foi resolvido. A cada nova tentativa sem sucesso, os investigadores ficavam ainda mais intrigados com a situação. Em paralelo, Richard, o ex-marido de Casey, também tentou estabelecer comunicação. Ele estava em uma viagem de férias na Inglaterra, mas se deparou com uma postagem no Facebook que buscava informações sobre o paradeiro de Casey e sua família. Preocupado, Richard entrou em contato com a polícia para relatar o que ele soubera de seus filhos, Cameron e Preston, que haviam passado algum tempo com ele entre o final de julho e o início de agosto daquele ano. Foi nessa conversa com os filhos que Richard ouviu relatos perturbadores sobre o comportamento de Michael. Cameron, seu filho de 10 anos, revelou a seu pai que o atual marido de Casey, Michael, era fisicamente abusivo com ela. Segundo Cameron, os dois se envolviam em brigas violentas quase todas as noites, brigas essas que duravam horas. O relato de Cameron não parou por aí. Ele também revelou que Michael descarregava sua raiva nas crianças, batendo nelas com roupas, cabides, ou qualquer outra coisa que estivesse ao seu alcance quando se sentia irritado ou furioso. Esses relatos deixaram os oficiais profundamente alarmados. A polícia sabia que essas informações poderiam ser uma chave para entender o que estava acontecendo na casa de Michael e Casey, e expressaram sua gratidão a Richard por compartilhar detalhes tão preciosos com eles. Enquanto isso, por volta das 17h30 daquele mesmo dia, o detetive Simpson chegou à residência de Sarah, mãe de Michael, em Jacksonville, Flórida. Ele havia sido enviado para investigar as discrepâncias nas declarações de Sarah sobre o paradeiro de Michael e sua família. Após bater na porta sem receber resposta, o detetive aguardou pacientemente no estacionamento até que finalmente viu o carro de Sarah estacionando. Ao abordá-la, Sarah começou a detalhar a história de sua relação com Michael, que ela teve desde 2007. Ela explicou como se casaram em 2011, mas o casamento terminou em separação, após o envolvimento de Michael com Casey, sua atual esposa. Sarah revelou que, desde abril daquele ano, ela e Michael quase não se comunicavam mais,
mas que nas 2 últimas semanas de julho, ele a procurou para contar que ele e Casey estavam se separando. Nos dias seguintes, Michael começou a visitar as crianças, levando-as para sua casa. Um dos detalhes mais inquietantes que Sarah revelou foi sobre o dia 26 de julho de 2019, quando Michael pegou seus filhos Cameron e Preston e os levou embora. Para os investigadores, isso levantou mais perguntas do que respostas. Onde estavam as crianças? E por que Michael havia agido de forma tão estranha, desaparecendo completamente das redes de contato com todos, inclusive com Sarah? As investigações se aprofundaram ainda mais à medida que cada revelação parecia apenas aumentar o número de dúvidas sobre o que realmente havia acontecido. Enquanto os detetives seguiam as pistas, a tensão aumentava. O que Sarah realmente sabia? O que Michael estava escondendo? E mais importante, onde estavam as crianças? O mistério estava ficando mais sombrio e os investigadores estavam mais determinados do que nunca a descobrir a verdade por trás desse desaparecimento. A investigação se aprofundava a cada novo detalhe revelado. Quando Michael retornou para pegar as crianças no final de semana seguinte, para que Sarah pudesse trabalhar como motorista de Uber, parecia que a rotina estava se normalizando, mas tudo estava prestes a mudar. Na noite de 30 de agosto, Michael apareceu novamente na casa de Sarah, onde passou a noite, exceto no dia 10 de setembro, quando ele saiu para tratar de alguns assuntos pessoais. Esse breve período de aparente normalidade foi interrompido quando, no 13º de setembro, os detetives entraram em contato com Sarah para questioná-la sobre o paradeiro de Casey e seus filhos. Sarah relatou que, naquele momento, houve uma discussão acalorada com Michael. Ele a instruiu a contar aos policiais que o tinha visto, junto com Casey, no McDonald's naquele dia. Após a ligação com os detetives, Sarah e Michael tiveram mais uma discussão, na qual ele a pressionou a manter a versão dos acontecimentos. Como se a situação já não fosse tensa o suficiente, Michael pediu que ela chamasse os detetives para esclarecimentos. E foi exatamente isso que Sarah fez, usando o celular de um dos filhos para realizar a ligação. Logo após, Michael alegou que iria ao gabinete do xerife para resolver a situação e saiu de sua casa, pouco mais de 1 hora antes da chegada do detetive Simpson, que estava ali para investigar as contradições nas declarações de Sarah. O que parecia uma simples briga familiar, rapidamente estava se tornando parte de um mistério mais sombrio e complexo. Durante a conversa, Sarah mencionou algo peculiar. Michael havia deixado para trás um laptop de cor preta que, segundo ela, seria para seus filhos. No entanto, quando ela foi verificar, percebeu que o conteúdo do computador havia sido completamente apagado. Desconfiado de que o dispositivo poderia conter informações importantes, o detetive Simpson pediu que ela entregasse o laptop para análise. Sarah, relutante, assinou um consentimento permitindo que os dados do computador fossem investigados. O detetive, então, levou o dispositivo, aumentando ainda mais o suspense sobre o que poderia ser encontrado naquele aparelho. Mas o mistério estava longe de ser resolvido. Às 20 horas daquele mesmo dia, os agentes do gabinete do xerife foram chamados para investigar um acidente de trânsito em uma área rural isolada. Ao chegarem no local, a cena era desconcertante. Uma van que parecia ter saído da estrada havia batido contra um bueiro de concreto. O que realmente surpreendeu os policiais, no entanto, foi o fato de que o motorista do veículo era ninguém menos que Michael. O homem, que todos estavam procurando, agora visivelmente tranquilo, foi encontrado sem sinais de ferimentos. Quando os agentes perguntaram se ele estava bem, Michael respondeu, de maneira quase indiferente, que não estava ferido. Mas à medida que a situação se desenrolava, algo incomum começou a chamar a atenção dos investigadores. O acidente e o comportamento calmo de Michael, que agora estava nas mãos da polícia, adicionaram mais um capítulo à já misteriosa investigação. O que ele estava escondendo? Por que parecia tão desconectado da gravidade da situação em que se encontrava? E mais importante ainda, o que realmente acontecera com Casey e as crianças?
A cada nova reviravolta, o mistério se aprofundava, e os detetives estavam mais determinados do que nunca a descobrir a verdade. O agente Bennett, experiente e acostumado a lidar com diversas situações de risco e violência, reconheceu imediatamente o cheiro que pairava no ar. Um cheiro que ele conhecia muito bem, fruto de sua longa carreira como policial. O cheiro inconfundível de um cadáver. O estômago do agente se revirou e, instintivamente, ele colocou a mão em sua arma de serviço, preparando-se para o que poderia ser o pior. Sabia que, ao lidar com situações como aquela, sua intuição e habilidade seriam testadas ao limite. Com a mente alerta, ele olhou para Michael, aguardando uma explicação que fizesse sentido, algo que pudesse justificar aquele cheiro aterrador que agora dominava a cena. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-lo preparado para o que ouviria a seguir. Michael, com uma calma desconcertante e arrepiante, revelou que a origem daquele cheiro macabro era sua esposa. Um silêncio pesado se abateu sobre os policiais presentes, que não podiam acreditar nas palavras que acabavam de ouvir. O agente Bennett, atônito e com a mente girando, pediu a Michael que se explicasse, que clarificasse o que estava tentando dizer. Mas a resposta foi ainda mais horrível do que ele imaginara. Michael, com uma frieza inexplicável, admitiu sem hesitar que ele próprio havia tirado a vida de sua esposa. Ele continuou a falar, sem qualquer remorso aparente, dizendo que o corpo de Casey estava no carro e que ele precisava ser algemado. O choque e o horror se espalharam entre os policiais, mas a situação estava longe de ser resolvida. Sem perder tempo, os oficiais imediatamente pediram reforços, e logo a área foi tomada por viaturas policiais. O som das sirenes parecia intensificar ainda mais a tensão que pairava no ar. Enquanto o reforço chegava, Michael, de maneira impressionante, continuou a revelar detalhes ainda mais perturbadores da história que estava se desdobrando diante dos olhos incrédulos da polícia. Não só ele havia tirado a vida de sua esposa, como também revelou com a mesma calma macabra que ele havia matado seus 4 filhos, Cameron, Mark, Ayanna e o mais novo, Preston. A tragédia que se desdobrava diante deles era indescritível, um pesadelo que ninguém ali imaginaria presenciar. Os oficiais estavam atordoados, mas, apesar do choque, mantiveram a compostura e seguiram as instruções de Michael. Eles o acompanharam, enquanto ele os conduzia por uma área arborizada, a cerca de 10 quilômetros do local do acidente. Ali, ele os levou até o local onde os corpos estavam escondidos, ocultos por sacolas plásticas e folhas de palmeira, um cenário que parecia surreal e macabro. Após a descoberta horrível, Michael foi imediatamente levado sob custódia, e o interrogatório a seguir se tornou uma sequência de revelações ainda mais perturbadoras. Durante o interrogatório, os detetives ouviram, em choque absoluto, enquanto Michael detalhava os eventos que levaram à morte de Casey e das crianças. Michael, de forma fria e calculista, começou a explicar que ele e Casey estavam juntos há 5 anos e casados há 2. Ele revelou que se conheceram enquanto trabalhavam juntos em uma clínica veterinária. Naquele momento, os detetives começaram a entender que o relacionamento de Michael e Casey, longe de ser perfeito, estava repleto de tensões e conflitos. No entanto, nada poderia ter preparado os investigadores para o que viria a seguir. Em 10 de julho de 2019, as coisas chegaram ao limite. Era um dia em particular que ficaria marcado como o ponto de ruptura. Michael contou que, naquele dia, Casey ligou para ele, e foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. O que Michael não sabia era que naquele instante, sua vida e a de sua família começavam a trilhar um caminho sombrio e irreversível. O desespero de Casey e os conflitos que surgiram naquele dia poderiam ter sido evitados, mas, infelizmente, levaram a uma série de eventos trágicos que culminaram em uma das histórias mais horríveis de sua carreira policial. A tensão na casa de Michael e Casey alcançou um ponto de ruptura naquele dia fatídico. O estresse crescente e as palavras, duras proferidas durante a discussão entre o casal,
que havia começado de maneira aparentemente trivial, logo tomaram um rumo mortal. Michael estava farto das acusações de sua esposa, que o acusava de trapacear em sua vida e em seu trabalho. Ele se sentiu ameaçado como se não pudesse mais suportar as críticas constantes, e em um momento de raiva cega, desligou o telefone bruscamente, deixando Casey furiosa. Quando ele chegou em casa, no entanto, ela não o deixou em paz. Ela seguiu seus passos pela casa, apontando a lanterna do celular para o rosto dele, uma atitude quase desafiadora, e batendo com o próprio celular na cabeça de Michael, como uma provocação. A raiva entre eles se intensificou, transformando uma simples troca de palavras em uma briga feroz. A gritaria ecoava pela casa enquanto Michael, em um acesso de fúria, gritou para Casey ir embora. Mas o que aconteceu a seguir foi um momento de violência irracional que mudaria a vida de todos para sempre. Em um ato impensado de raiva, Casey pegou um taco de beisebol de metal e, segundo a confissão de Michael, tentou atingir sua cabeça. O conflito rapidamente escalou para algo ainda mais aterrador. No calor do momento, Michael tomou o bastão das mãos dela e, em um frenesim de fúria, bateu na cabeça de Casey várias vezes até que, finalmente, ela não respirava mais. Ele ficou ali, olhando para o corpo da mulher com quem compartilhara tantos anos de sua vida, sem saber o que fazer. Mas não era só isso. A tragédia não terminou com a morte de Casey. Em um ato de desespero, Michael embrulhou o corpo dela, colocou-o dentro de uma sacola e a escondeu no armário do quarto principal. As crianças, completamente alheias ao que acontecera, estavam dormindo naquele momento. Não havia tempo a perder, e a consciência de Michael começava a se encher de pavor. Ele sabia que não poderia deixar evidências para trás, então, desesperado, limpou o local o melhor que pôde. As manchas de sangue eram visíveis na porta do quarto principal, mas ele não podia deixar que ninguém visse o que ele havia feito. Agindo rapidamente, Michael pegou o bastão de beisebol e outros itens usados para limpar o sangue e o jogou em sacos de lixo. Com frieza, ele descartou tudo em uma lixeira na rodovia 441, tentando apagar qualquer vestígio do crime. Mas, à medida que a verdade se desenrolava, algo ainda mais sinistro começava a surgir. Enquanto os detetives ouviam as palavras de Michael, os detalhes que ele revelou tornavam-se cada vez mais perturbadores. Depois de tirar a vida de sua esposa, ele não parou por aí. Para manter as aparências, Michael teve a audácia de fingir que Casey ainda estava viva. Ele usou o telefone dela para enviar mensagens de texto e até postou nas redes sociais, criando uma fachada cruel e convincente, fazendo com que todos acreditassem que ela ainda estava por perto, enquanto ele mesmo sabia que ela jamais voltaria. Mentira se estendia para além das redes sociais. Os familiares de Casey começaram a ligar, preocupados, buscando por ela. Mas Michael, com um controle frio e calculista, manteve a farsa, dizendo que estava apenas respondendo às mensagens e telefonemas, fingindo ser Casey. Ele se entregou ao jogo de mentir, que se tornou cada vez mais real à medida que os dias passavam. Os detetives, atônitos com as revelações, perguntaram a Michael se ele poderia ter evitado a tragédia, se poderia ter desistido da discussão antes que ela chegasse ao ponto em que chegou. A resposta de Michael foi um suspiro de resignação. Ele afirmou com uma calma perturbadora que sim, ele poderia ter parado. Mas no final, ele não fez. Ele não conseguiu. E naquele instante tudo o que restou foi a brutalidade de suas ações, que acabariam com sua vida e a de sua família de uma maneira irreversível. Michael sabia que a situação estava além de seu controle, mas ainda assim escolheu continuar em seu caminho de destruição. Ele preferiu deixar que a espiral de violência se aprofundasse, mesmo quando as consequências se tornaram inevitáveis. Ele admitiu sem hesitação que facilitou a ida e volta de seus enteados, Cameron e Preston, entre a casa de seu pai Richard e a sua própria casa. Durante esse período, os meninos passaram uma semana ou duas com o pai,
E Michael confirmou, sem remorso, que mais tarde pegou os meninos de volta, em sua viagem até a cidade de Inesburgo. De forma igualmente fria, ele relatou que também deixou suas 2 filhas na casa da avó, prometendo buscá-las depois, sem jamais imaginar que esse seria o último contato delas com uma vida tranquila. A confissão de Michael se aprofundou ainda mais em detalhes macabros e perturbadores. Ele começou a descrever, com uma calma assustadora, os passos frios e calculistas que deu ao tirar a vida de seus filhos. A noite caiu, e com ela, uma escuridão que refletia no coração de Michael. Ele começou com Cameron, o filho mais velho. Já era tarde quando Michael entrou no quarto dos meninos e, com um silêncio mortal, puxou Cameron da cama. Com as mãos firmes, ele sufocou o garoto, apertando seu pescoço com uma força impiedosa, enquanto o joelho do menino pressionava seu peito, tentando respirar, tentando lutar por sua vida. Mas a força de Michael foi implacável, e ele não parou até que o movimento de Cameron cessasse completamente. Quando a vida de Cameron se foi, Michael não teve remorso. Ele simplesmente jogou o corpo sem vida de Cameron em uma mala e o colocou no canto do quarto, como se fosse apenas mais um objeto a ser descartado, sem emoção, sem compaixão. Na noite seguinte, Michael continuou sua missão cruel. Ele sabia que suas mãos estavam doloridas pela luta com Cameron, mas isso não o impediu. Ao invés de agir com o mesmo método da noite anterior, ele optou por uma nova abordagem. Ele se dirigiu ao banheiro de hóspedes, abriu a torneira da banheira e usou um pano para obstruir o fluxo da água, criando um cenário de silêncio mortal. Então, silenciosamente, ele entrou no quarto onde Preston estava dormindo. O menino estava imerso em um sono profundo e não teve chance de lutar. Com frieza, Michael agarrou uma abraçadeira e a enrolou em volta do pescoço de Preston, puxando com toda a sua força até que o ar deixasse seus pulmões. Quando Preston finalmente parou de lutar, Michael o arrastou até o banheiro, pressionando seu rosto na água da banheira até que todos os sinais de vida desaparecessem. Depois de terminar o ato, Michael tratou de se livrar de mais um corpo. Ele colocou o corpo de Preston em um saco de lixo e o deixou no banheiro, onde permaneceu por vários dias. Mais tarde, Michael o transferiu para outra sacola, usando areia para gato para tentar mascarar o cheiro dos fluidos corporais que começaram a vazar, uma tentativa fútil de esconder o que ele havia feito. Os corpos de seus filhos estavam agora em decomposição. Mas a frieza de Michael não cedeu. Ele não parecia se importar com o que estava acontecendo. Ele estava mais preocupado com o que faria a seguir. Em seguida, Michael se viu na cidade de Bellevue com suas 2 filhas, já tendo tomado a decisão de que não havia mais volta. Ele estava em um estado mental de completo desespero e psicopatia, sem qualquer remorso ou hesitação. Agora, ele refletia sobre seu próximo passo, pensando em como seus atos impactariam as vidas das crianças restantes. Enquanto ele se perdia em seus próprios pensamentos macabros, ninguém sabia que o mal que ele tinha causado até aquele momento estava prestes a se estender ainda mais. A tragédia que ele havia semeado estava longe de terminar. Horas se passaram enquanto Michael permanecia ali, sentado em silêncio absoluto, sua mente envolta por uma tempestade de pensamentos confusos e angustiantes. Ele estava parado, olhando fixamente para o departamento de polícia de Bellevue, debatendo-se entre 2 opções impossíveis. Deveria ele se entregar, enfrentar as consequências de seus atos monstruosos, ou deveria esperar que as autoridades viessem até ele? O medo o dominava, o pavor de ser capturado, de ver sua vida despedaçada diante de seus olhos. E apesar de tudo, ele não teve coragem de dar o primeiro passo. Ele não teve coragem de enfrentar a realidade de suas ações. Em um momento de desespero, Michael quebrou o celular de Casey, jogando-o no lixo como se tentar apagar a evidência de seus crimes fosse possível. Então, sem rumo, ele pegou o carro e dirigiu por horas, vagando sem direção, sem saber onde estava indo.
mas com o peso de suas escolhas carregando cada quilômetro percorrido. Quando finalmente retornou à sua casa, a escuridão da noite o envolveu, e com ela, o desespero se transformou em uma decisão ainda mais sinistra. A escuridão não era apenas o que cobria a noite lá fora, mas também a que dominava a alma de Michael. Ele decidiu que precisava eliminar as últimas evidências de sua crueldade. Dessa vez não seria apenas Casey que pagaria por seus atos, mas suas próprias filhas. Ele encheu a banheira de água e, com um coração frio e decidido, foi buscar Mercury, que ainda estava acordada. Ele a levou até o banheiro e, sem misericórdia, a afundou na água, pressionando sua cabeça até que o corpo da menina parasse de se debater. Mas o mal não parou ali. No mesmo dia, Michael fez o mesmo com Anna, sua filha, caçula. Ela também foi subjugada sem defesa, sem chance de escapar do destino cruel que seu pai preparou para ela. As duas meninas, com a vida arrancada de forma tão brutal, foram colocadas na mesma sacola plástica, juntas, como se suas vidas tivessem sido nada mais do que um fardo para o homem que deveria protegê-las. O pesadelo de Michael não terminou ali. Ele confessou que no final de agosto e início de setembro de 2019, ele carregou os corpos de todos os seus filhos, um a um, e os colocou em sacolas plásticas. Ele fez o possível para mascarar o cheiro fétido da decomposição, utilizando produtos de limpeza e até naftalina, uma tentativa desesperada de esconder o que ele havia feito. Mas o mal, como sempre, vem à tona. Em algum momento durante sua fuga, ele perdeu o controle da van em que estava e bateu em um bueiro. A cena de caos e destruição, que ele mesmo causou, foi apenas o reflexo de sua total perda de controle. Michael estava agora, irreversivelmente, no caminho da justiça, mas ele ainda não sabia o que o aguardava. Acusado de 4 assassinatos em primeiro grau, envolvendo seus filhos, e de assassinato em segundo grau de sua esposa, Michael enfrentava agora as consequências de suas ações. O julgamento foi longo e angustiante, com a defesa e a acusação apresentando seus argumentos. Durante a fase de penalidade do julgamento, um psicólogo renomado, o Dr. Harold, foi chamado a testemunhar sobre o estado mental de Michael. O médico afirmou que depois de matar sua esposa, as vozes que Michael ouvia se intensificaram, alegando que ele não tinha controle sobre suas ações. De acordo com o Dr. Harold, as vozes lhe disseram que seus filhos estariam mais seguros se estivessem com Casey, e ele supostamente não tinha escolha a não ser obedecer e cometer os assassinatos. A defesa também trouxe o Dr. Stephen Nelson, um neurologista, que testemunhou sobre a fragilidade mental de Michael, citando um histórico de doenças mentais e trauma craniano como fatores que contribuíram para suas ações. O Dr. Nelson sugeriu que as anomalias cerebrais de Michael afetaram sua capacidade de tomar decisões. No entanto, apesar desses argumentos, o júri não foi movido pela defesa. Eles recomendaram a pena de morte para Michael, um reflexo da gravidade de seus crimes. Em 28 de abril de 2023, Michael foi finalmente condenado à morte. No entanto, seus advogados não desistiram. Eles anunciaram que iriam recorrer da sentença, buscando evitar o inevitável, tentando atrasar a execução da justiça que ele, com tantos outros, já havia perdido. O caso de Michael Jones, com toda a sua tragédia e dor, chegou ao fim, mas a comunidade que testemunhou seus atos permanecia em estado de choque, incapaz de entender como um homem poderia cometer tamanha crueldade contra sua própria família. A dor e o luto ainda ecoam nos corações daqueles que foram afetados por sua violência insana, e o legado desse caso sombrio permanece como um aviso das profundezas da escuridão humana.